Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus, capítulo 27, versículo 32, sobre o Simão Sirineu. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Quando a gente vê na Bíblia, Jesus Cristo, com a sua cruz, estava indo para o Gólgota. E ele frequentemente caiu, desmaiou. E ao lado de Jesus Cristo, quando ele estava carregando a sua cruz, muitas pessoas estavam ao redor dele vendo isso. Mas esse Simão, o sirineu, ele veio do interior e estava ali, passando por ali, e aí ele foi pego pelos soldados. E esses soldados romanos, eles fizeram com que esse Simão, o sirineu, ele carregasse a cruz de Jesus Cristo. Então, o Simão, o sirineu, ele ficou meio injustiçado, né? Mas ele teve que carregar a cruz. E carregando essa cruz, ele carregou essa cruz no lugar de Jesus Cristo e subiu até o Monte Gólgota. Então, vivendo a nossa vida pelo Evangelho, então às vezes, tem vezes que a gente tem que carregar a cruz, que a gente tem alguns sofrimentos que a gente passa. Esse Simão, o sirineu, ele nem conhecia Jesus Cristo, não tinha nada a ver com Jesus Cristo. E de repente ele foi pego pelos soldados e teve que carregar a cruz por Jesus Cristo até o Monte Gólgota. No começo, o Simão, por que eu tenho que carregar essa cruz, né? No começo ele ficou reclamando, murmurando. Eu não devia ter parado para olhar, né? Agora eu fui pego. E assim, ele pegou aquela cruz e começou a carregar. Carregando aquela cruz, ele pensou: se eu carregar a cruz por Jesus Cristo, vai ser mais confortável para ele. Pode ser um pouco cansativo, mas e daí eu carregar a cruz por Jesus Cristo? Tá bom, é bom isso. Pessoal, isso é uma coisa que eu imaginei, tá? Não é que Simão Sirineu, ele falou isso aqui. Então, mas Simão carregando a cruz, ele teve que subir até o Monte Gólgota. Ele subiu até o Gólgota e Simão pensou bastante. Então, quando a gente vê no final do livro de Romanos, fala sobre a mãe de Rufus. Quando a gente vê na Bíblia, fala que é o pai do Simão Sirineu. Então, aqui também deve estar falando sobre a esposa do Simão Sirineu. E a mãe dele também. Então, eu não sei exatamente, né? Eu não sei se quer dizer se é o filho, né, dele, do Simão Sirineu. Mas está falando na Bíblia sobre ele. Então, na nossa vida, Deus continuamente está trabalhando. Então, a gente acreditar em Deus não é simplesmente acreditar, mas Deus continuamente trabalha para a gente ter essa relação com Jesus Cristo. Simão, eu não sei por qual motivo ele veio para Jerusalém do interior. Então, ele viu as pessoas reunidas ali em Jerusalém. Nossa, por que está todo mundo junto ali? E ele viu ali no meio Jesus Cristo carregando a sua cruz. E para ver Jesus carregar a cruz dele, muitas pessoas estavam ali junto, olhando. E Simão simplesmente estava ali olhando Jesus carregar a sua cruz e foi pego pelos soldados.
E assim os soldados mandaram ele carregar a cruz no lugar de Jesus Cristo. Ah, por que eu que tenho que carregar a cruz no lugar dele? Então, ele não podia expressar essa reclamação por medo dos soldados. Então, no começo, ele deve ter murmurado por carregar essa cruz. Ai, eu nem devia ter vindo aqui. Olha o sofrimento que eu estou tendo. Ai, essa cruz é muito pesada. Ai, é muito cansativo. Nossa, e quanto sofrimento Jesus não deve ter tido para carregar isso até agora? Olha, se eu carregar essa cruz no lugar de Jesus, ele vai poder descansar. Então, quanto mais Simão ele pensava, mais o coração dele se aproximava de Jesus. Pessoal, hoje, eu não sei a partir de quando começou a surgir o celular. No começo, quando apareceu o smartphone, era um celular, era desse tamanho, assim, era o tamanho de um tijolo. Porque o celular era muito precioso, né? A gente, com aquele tijolão, ficava querendo se mostrar diante das pessoas. Alô, alô, alô. E as pessoas olhavam, nossa, ele tem um celular. Mas, porque eu acho que o celular passou fome, ele começou a diminuir. E aí o celular agora ele é bem pequeno, né? E a gente carrega. Mas aí o celular novamente começou a crescer. Por quê? Agora tem tanta função no celular que ele tem função até de computador. O celular no começo ele só gravava telefone de celular e o número de telefone. Mas aí aumentou as funções que dá para assistir televisão, dá para assistir filme, agora dá para tirar foto. Então, quando eu vejo as minhas fotos vindo e indo dos Estados Unidos para os meus netos, eu vejo que melhorou muito as funções, né? E agora o celular ele se aproximou da nossa vida, mas infelizmente a gente sem saber está usando o celular. E todos os tempos que nos restam a gente utiliza para o celular. Satanás, ele é muito sábio. E ele continuamente tira as oportunidades da gente pensar em Jesus Cristo. Se a gente quiser pensar em Jesus Cristo, uma outra coisa aparece na nossa mente e rouba esse momento. E aí também outras coisas complicadas começam a ocupar a nossa cabeça. Então, cada momento livre que a gente tem, ao invés de pensar na palavra, de pensar no Senhor Jesus, ao invés de orar. Porque apareceu o celular, esse celular roubou o coração de todas as pessoas. Eu também, quando eu uso um pouco o celular, já passou 20 minutos. E quando eu mando uma mensagem, já passou 10 minutos. Então, os momentos que eu tenho que fazer comunhão com o Senhor, meditar sobre o Senhor, o celular rouba todo esse tempo. Então, porque o celular era tão grande e hoje em dia ele ficou tão pequeno e agora a gente mal percebe que ele está no bolso. E aí eu pensei, nossa, esse celular está roubando todo o meu coração. Eu tenho que pensar no Senhor. Eu tenho que meditar sobre o Senhor. Então, meu coração tem que se aproximar do Senhor. Eu tenho que pensar sobre o Senhor. E o Senhor tem que entrar no meu coração e trabalhar. Mas o celular está roubando todo esse tempo. Desde então, se não for algo muito importante, eu nem toco no celular. Eu deixo ele no bolso e vou andando. E às vezes eu tiro ele e vejo quem me ligou e ligo de novo e boto de novo na mala.
Hoje em dia, pessoal, não só o celular rouba nosso coração, mas muitas coisas estão roubando o nosso coração. E essas coisas vão roubando o nosso coração. Por isso, a gente meditar sobre o Senhor, pensar profundamente no Senhor, a gratidão, a graça de Jesus. O celular rouba todo esse momento e outras coisas também. Às vezes, quando no culto vem jovens, eles ficam o tempo todo no celular. Vieram para o culto, mas mesmo até na hora do culto, o celular rouba todo esse tempo. Tem jovens que ficam assim no celular na hora do culto. Ah, pastor, eu estou escrevendo sua pregação. Então não tenho nem o que repreender. Só fica o culto inteiro olhando o celular. Por que você fica o culto inteiro olhando para o seu celular? Ah, eu estava vendo a Bíblia. Então, não tenho o que falar daí. E assim, o nosso coração vai perdendo esse tempo livre e a gente vai perdendo essa segurança. E o nosso coração vai se afastando de Jesus Cristo. Antigamente, há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo ele veio morrer na cruz, então ia ter muito menos pessoas que iam receber a salvação. Mas Simão, o Cirineu, ele estava seguindo Jesus Cristo. Enquanto ele estava carregando a sua cruz para subir no Gólgota, no começo, o Simão, o Cirineu, deve ter reclamado. Ai, não devia ter vindo. Ai, essa cruz é muito pesada. Ai, por causa de Jesus Cristo eu tenho que ficar carregando essa cruz. No começo, ele deve ter tido muita reclamação e murmuração. Mas ele carregando a cruz e andando, ele olhou aquele Jesus Cristo que estava na frente dele. Ai, por que ele está carregando essa cruz? Por que ele teve que carregar essa cruz? Por que ele teve que receber tamanho castigo? Simão, pensando assim, ele seguiu a Jesus. E seguindo a Jesus, cada vez mais ele começou a pensar mais. E hoje eu tenho uma coisa que eu gostaria de lhes perguntar. Pessoal, quando lhes sobra tempo, o que vocês fazem com esse tempo? Quando sobra tempo o dia inteiro, onde que vocês utilizam esse tempo? Seguindo o desejo, a vontade da carne, vocês querem utilizar o seu tempo para isso? Ou se não, quando sobram 1 ou 2 horas? Então, como que eu vou utilizar esse tempo diante do Senhor? Ai, me sobra 1 hora. Olha, falta 1 hora até vir o trem. Olha, eu cheguei 1 hora antes que o meu amigo. Então, o que eu faço com essa 1 hora? Simão, Cirineu, carregando a cruz, pensou em Jesus. E vocês? Se não carregarem essa cruz, então vocês têm oportunidade de pensar em Jesus? Então sobra 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 semana. Não simplesmente passem o tempo assim, mas dando esse tempo para Jesus. Simão, o Cirineu, para ter esse tempo, para pensar sobre Jesus, ele ficou carregando a cruz. Pessoal, sem a gente carregar a cruz, a gente também não pode pensar no Senhor? Cada vez que a gente tiver esse tempo, ia ser bom se a gente pensasse no Senhor. Pessoal, não é uma grande coisa. Não tem problema se vocês não tiverem 1 hora.
Quando sobrar 10 minutos, 1 hora, quando vocês não tiverem alguma coisa para fazer, olha, está me sobrando 15 minutos. Ultimamente eu não tenho ganhado muito dinheiro, eu não estou conseguindo ofertar bastante. Então, por esses 15 minutos, eu gostaria de oferecer ao Senhor. Como que eu posso oferecer esse tempo ao Senhor? Então, eu vou pensar, aí vocês se lembram do Senhor. Pensem no Senhor que estava carregando a cruz. Lembrando do Senhor que carregou a cruz, eu vou ter esse tempo para pensar sobre Ele. Quando a gente pensa nele, Deus trabalha de uma forma incrível dentro do nosso coração. Jesus Cristo não trabalha na sua mão, no seu pé, mas Ele trabalha no seu coração. Quando você pensa em Jesus, quando você pensa um pouco mais profundamente, quando você pensa nele de uma forma mais quente, então quem é que está dentro dali? Está Jesus Cristo. Então, se você pensar em Jesus Cristo, então Jesus Cristo vai tomar lugar no seu coração. E se Jesus Cristo tomar lugar no seu coração, sabe o que acontece? O incrível é que aquele sofrimento do seu coração some, a angústia some, a reclamação some, a tristeza some, o medo some. A paz incrível de Jesus Cristo vem e toma lugar no seu coração. O Paulo, ele estava indo para Roma e esse navio encontrou uma tempestade. Então, por 14 dias, estava tendo essa tamanha tempestade que não dava nem para ver sol e nem a lua e nem as estrelas. Então, tinham 276 tripulantes. E esses 276 tripulantes dentro daquele barco, eles ficaram por 14 dias. Paulo também temeu? Não, Paulo não temeu. Por quê? Paulo tinha Deus. Paulo, com certeza você tem que ir para diante de César. Você vai ficar diante do imperador de Roma. Então, no coração de Paulo, ele se lembrava de Deus. Então, Paulo, ele ficou preso na prisão de Filipos. E ele estava muito angustiado. Tiraram a roupa dele, ele apanhou e ele foi jogado, desmaiado dentro da prisão. Paulo e Silas estavam desmaiados e no meio da noite eles acordaram. Paulo e Silas estavam com dor no corpo, estava tudo ardendo. Paulo reclamou? Ele murmurou? Não. Ele glorificou a Deus, ele louvou a Deus. Por que Paulo pôde fazer isso? E ele tinha que ficar preso. Mas Jesus Cristo foi procurar por Paulo que estava na prisão. Por quê? Paulo começou a pensar em Jesus Cristo dentro da prisão. Paulo tinha que murmurar, tinha que reclamar, tinha que ficar triste. Mas pensando em Jesus, ele pôde ter muita gratidão, felicidade e alegria no coração. Jesus é incrível! Jesus é muito maravilhoso. Jesus Cristo, por mim, ele morreu na cruz no meu lugar. Por isso, Paulo, à noite, Paulo e Silas, eles começaram a louvar a Deus e eles oraram. Sabe o que é incrível? Desde então, Jesus Cristo começou a trabalhar dentro de Paulo. E começou a ter um terremoto e tudo começou a tremer. E tremeu tanto. E as portas todas se abriram. Todas aquelas coisas que estavam acorrentando eles foram soltas. Sabe que eu não entendo?
Como assim veio um terremoto e abriu todas as correias dele? E Paulo estava feliz, e Paulo, ele ficou alegre, ele teve uma tamanha felicidade no coração, e veio aquele terremoto e abriu todas aquelas correias. E a gente pode ver que Paulo estava completamente livre. Deus fez com que Simão o Cirineu se lembrasse de Jesus Cristo, pensasse sobre Jesus Cristo, e fez com que ele seguisse a Jesus Cristo na cruz. E enquanto ele estava seguindo a Jesus Cristo, ele pensou sobre Jesus Cristo, pensou profundamente, pensou sobre Jesus. E Simão, ele pôde ter uma tamanha paz e felicidade no coração dele. Apóstolo Paulo, quando ele estava preso na prisão de Filipos, da mesma forma, assim como quando Simão ele subiu no Gólgota, Simão, o Cirineu, agora ele podia descer do Gólgota. Agora era a vez dele pensar em Jesus Cristo. Ele pôde ver Jesus Cristo sendo crucificado na cruz. Ele pôde descobrir que Jesus Cristo foi crucificado para morrer pelos nossos pecados na cruz. E ele pôde seguir a Jesus Cristo na cruz para pensar sobre Jesus. O que eu estou falando não está escrito assim na Bíblia. Então, está escrito na Bíblia sobre Jesus Cristo, e quando a gente pensa nesse Simão o Cirineu, então Jesus Cristo pode entrar no coração de Simão o Cirineu. E se Jesus Cristo habitar no coração dele, ele ganhou força, ganhou coragem no coração dele, por isso ele pôde ser transformado. Vocês ofertarem para Deus, isso é uma coisa importante. Vocês fazerem trabalho voluntário também é algo importante. Mas o que é mais importante é vocês se lembrarem de Jesus Cristo e pensarem em Jesus Cristo. No momento que vocês pensarem e meditarem sobre Jesus Cristo, então Jesus Cristo vai poder entrar e ficar com vocês. E vocês estando junto com Jesus Cristo, ele vai começar a andar dentro do nosso coração, ele vai expulsar o medo, ele vai expulsar a angústia, ele vai expulsar a tristeza, ele vai expulsar a desesperança. E assim ele vai trazer paz, felicidade e gratidão dentro do meu coração. Por isso nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor. O Simão o Cirineu, ele ganhou essa oportunidade de carregar a cruz atrás de Jesus Cristo. Simão o Cirineu, ele pôde ficar junto com Jesus Cristo e se tornou uma oportunidade para ele nunca mais se esquecer de Jesus. Quando eu subi pela primeira vez lá para Jerusalém, foi quando eu vi Jesus Cristo sendo crucificado. E eu carreguei a cruz no lugar de Jesus Cristo, subi até o Gólgota. E ele nunca mais se esqueceu disso que aconteceu com ele. Enquanto ele pensou e lembrou disso, Jesus Cristo veio no coração de Simão e fez um trabalho incrível. Enquanto as outras pessoas estavam murmurando, Simão pôde ficar feliz. Enquanto os outros estavam murmurando, ele pôde ficar alegre. Enquanto os outros reclamavam, ele pôde amar. Ele se transformou nesse tipo de pessoa. O que é isso? É quando ele pôde pensar sobre Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa em Jesus Cristo, eu desejo com que a gente possa ter esses momentos de pensar em Jesus Cristo. Olhem o relógio. Olha, eu cheguei 30 minutos antes. Então com esses 30 minutos, o que eu faço?
Ah, eu vou orar aqui. Por 30 minutos, o que eu faço? Ah, eu não pude ler a Bíblia hoje de manhã, então eu vou ler a Bíblia. Olha, sobra 40 minutos. Por 40 minutos, o que eu faço? Ah, eu vou conversar com o Senhor. Ah, eu tenho que compartilhar meu coração com Jesus. Então, cada tempo que sobrar, não passem assim vagamente. A gente jogar 20, 30 minutos é como jogar no lixo ouro. Lembrem-se do Senhor que foi crucificado por vocês. Meditem sobre Ele. Enquanto vocês estiverem vivendo com Ele, enquanto Ele estiver dentro do seu coração, Ele vai fazer algo incrível. Estimados amigos, Simão, o Cirineu, carregou a cruz no lugar de Jesus Cristo. A vida inteira, ele tem esse testemunho que ele jamais pode esquecer. Eu sou aquele que carregou a cruz de Jesus. Olha, a minha história está escrita em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse Simão que aparece sou eu. Simão deve ter ficado muito feliz. E eu acredito que ele carregando esse Jesus Cristo, depois ele foi para diante de Jesus. Eu desejo com que a gente possa ter muitos momentos para meditar e pensar sobre Jesus. E eu acredito que Jesus vai poder trabalhar poderosamente dentro de vocês. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até logo.